Bom, nós apenas demos uma introdução, mas agora nós vamos realmente para a resposta dessas perguntas. É realmente um assunto um tanto delicado, né, que vem sendo apresentado até pelo mundo religioso. Nós somos predestinados? Será que realmente existe essa questão mesmo de predestinação? Deus já sabe quem vai para o céu e quem não vai? E aí, Paulo, o que você acha? Interessante, né? Mesmo sendo criados livres, com livre-arbítrio, existem pessoas que ainda têm esse questionamento, né? Será que as pessoas são umas predestinadas para o bem, outras predestinadas para o mal? Né? Seria assim que Deus escolheria? Como que seria o critério de Deus para escolher, né, Gilberto? Se existisse predestinação para o bem e para o mal, qual seria o critério de Deus? Eu ficaria curioso para saber. Mas muitas pessoas se baseiam, e eu vou pedir para o Wesley ler o texto, né? Se baseiam aí no Salmo 139, do verso 1 ao verso 6, para dizer que existe predestinação. Mas a gente vai perceber aí que existe aqui um erro de interpretação bem equivocada em relação ao que está escrito no texto, e a gente vai mostrar pela Bíblia que qual a interpretação correta. Salmo 139, do verso 1 ao verso 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, muitas pessoas usam esse texto, como nós falamos, né, para dizer que por Deus ter todo esse conhecimento a respeito do ser humano, ele determina até o que sai da boca do ser humano, né, das palavras que saem da boca do ser humano. Só que o equívoco aqui no texto é que esse texto não está falando de predestinação. Esse texto está falando da onisciência de Deus, de que Deus é sabedor de tudo, todas as coisas. Né? A palavra de Deus diz que até um fio da cabeça nossa que cai, Deus tem conhecimento. Rapidinho, e interessante é que Deus sabe realmente quem vai se perder e quem vai se salvar. Justamente. Ele é onisciente nessa parte. Né? Ele é onisciente. Então, olha só que as pessoas o que causa a interpretação errada é o seguinte, que as pessoas pensam que a onisciência de Deus é uma onisciência causativa, ou seja, porque ele sabe que fulano vai errar, então a pessoa tem que errar por causa disso. Ou seja, pode falar, Wellington, quer falar? Pega o microfone. Como se ele decidisse quem fosse... Pela pessoa, justamente. O fato dele saber que no futuro, quem vai errar, quem não vai errar, quem vai acertar, quem vai escolher o bem, não faz com que ele determine, porque o livre-arbítrio está acima de tudo. Ele foi determinado pelo amor de Deus. O exemplo que nós temos, Deus sabia que Lúcifer pecaria, mas não foi o fato dele saber que fez Lúcifer se rebelar contra Deus, ele tomar essa decisão. Né? Então, imagina se isso fosse assim, aí Lúcifer chegaria para Deus e falaria assim, ele ia questionar, né? Por que você vai querer me julgar dizendo que eu errei, que eu pequei, se o Senhor me criou predestinado a me tornar diabo? Né? Então, ele teria todo o direito de questionar Deus. E ele, como criatura de Deus, assim como nós, criaturas de Deus, temos o livre-arbítrio. Então, Deus não seria esse psicopata que criaria seres, né, predestinados, alguns para o mal, outros para o bem. A onisciência de Deus, ela não é, como a gente já falou, não é causativa, ou seja, ela não faz, pelo fato de Deus saber, né, não faz com que eu seja bom ou mal, né, que eu cause o bem ou cause o mal, só pelo fato dele saber. Ou seja, Deus, ele não restringe a minha liberdade Sim, de eu escolher se eu quero salvação ou se eu não quero. Entendeu? Justamente, fala Wesley. E, inclusive, se ele já soubesse quem fosse se perder e isso já fosse predestinado, não precisaria de sacrifício na cruz de Jesus. Né? Justamente. Então, eu queria que o Wesley lesse aí Mateus 7, verso 13 e verso 14, né, que Jesus fala ali de uma situação que mostra o que o Gilberto acabou de falar, que é o livre-arbítrio. Ou seja, Deus não restringe a escolha das pessoas, né? Deus deixa que cada um escolha. Se Deus
deixa cada um escolher, como é que ele ia predeterminar? Predeterminar é você determinar sem dar direito à pessoa escolher a sua decisão. Né? Você determinou pelo outro. Deus falou assim, Wesley, você vai vir ao mundo para ser uma pessoa má. Wesley, você vai vir ao mundo para ser uma pessoa boa. Então, Wesley não poderia escolher uma outra coisa, né, que não fosse ser mal, e o Wesley não poderia escolher outra coisa que não fosse fazer o bem. Então, isso seria predeterminação, mas não é assim. Nós temos o livre-arbítrio e a passagem vai nos mostrar isso aí, através de Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, só o fato de Jesus falar que tem dois caminhos, ele já está dando livre-arbítrio. Porque se fosse predestinado a um caminho só, então só haveria um. Né? Então Deus falaria assim, ó, tem dois caminhos, eu predestino 50% para um caminho e 50% da humanidade para outro caminho, que é o que eu determinei. Fala, Wesley. Olha o verbo que está aqui, né? Entrai pela porta. Sim. Ou seja, faça uma escolha de qual porta, qual caminho você quer. Né? Ele não determina qual a porta, né? Ele entrai pela porta. Aí ele fala, estreita, né, a porta que leva o caminho, né, da salvação, é a dificuldade que tem, e largo é o caminho que leva para a perdição. Então ele dá as opções e as características de cada uma das escolhas. Então, se tem mais de uma opção, você é livre para escolher. Então, se existisse pré-determinação, não teria mais do que uma escolha. Mas lá em Romanos 2, verso 4, também, nós temos uma afirmação aqui, né, que Deus nos ajuda a escolher o caminho, Deus nos orienta, porque Ele quer que nós escolhamos o caminho certo. Já que ele nos deu livre-arbítrio e só tem um caminho para a salvação, não tem mais de um, né? Então ele nos orienta, nos ajuda a escolher o caminho certo. Lê para a gente Romanos 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, conduzir ao arrependimento não é obrigar ao arrependimento, não é isso? O livre-arbítrio, ele pode conduzir. Por exemplo, o pai pega um filho e dá um conselho. Meu filho, olha, não vai lá não, que você pode se machucar e tal, mas o pai não está obrigando o filho a não ir. O filho pode escolher ir e se machucar. E interessante, Paulo, também que a palavra de Deus, tanto o Novo como o Antigo Testamento, eles têm direcionamentos para a pessoa que quer salvação. Sim. Deus mostra o caminho para a pessoa. Justamente. Ou seja, ela não está ignorante com relação àquilo que Deus quer para ela. Justamente. Certo? Inclusive no texto da porta estreita do caminho, da porta larga, do caminho estreito do caminho largo, a característica mostra justamente isso que você está falando. Né? Ele mostra a opção e o que poderá acontecer após a escolha. Né? Se é o estreito, você vai salvar, se não é o estreito, se é o largo, você poderá se perder. Pode falar, Wesley. Usando uma ilustração, né? Imagine o nosso ouvinte, você fazer uma prova de múltipla escolha, que só tem uma opção de resposta e é a opção errada. Você não tem a chance de acertar. Você vai errar de qualquer jeito ali e não importa o que você faça. Muito bem exemplificado. Agora, existem alguns aspectos gerais da salvação que aí eles foram predestinados, sim. Nesse aspecto existe a predestinação. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz. Ela foi predestinada. Quando o homem pecou, já existia um plano de redenção estabelecido, onde nesse plano estava predestinado que alguém sem pecado deveria morrer no lugar do pecador. Ou seja, Jesus, já foi escolhido, Jesus morreria. Isso foi uma predestinação, é uma predestinação para a salvação. A ressurreição de Jesus também é uma predestinação. Ele morreria e ressuscitaria para ter poder sobre a morte, para que nós também pudéssemos ser ressuscitados um dia e irmos para o céu. Outra predestinação aí, que a Bíblia mostra voltado para a nossa salvação, é a volta de Jesus. Né? Já está pré-determinada que Jesus um dia voltará. Não sabemos, não foi marcada a hora nem o dia, mas ele voltará. Mas em relação a quem vai ser bom ou quem vai ser mal, quem vai se salvar ou quem vai se perder, não existe predestinação. Fala, Wesley.
Nesses exemplos que você deu, a predestinação envolve Jesus, não um ser humano. Justamente. Vamos pegar, por exemplo, a história de Jonas, né? Muitos dizem que seria uma prova ali da predestinação, como Jesus interferindo na história de Jonas, né? Meio que forçando ele, mas na prática não. No final, ele só fez aquela questão da tempestade, da barriga do peixe lá, para que Jonas se arrependesse. Mas quem tomou a decisão, no final das contas, foi Jonas. Foi né? Jonas, isso aí. Ele mostrou o caminho ali, ele fez toda a parte de Deus, mas se Jonas escolhesse continuar fugindo, não ir para Nínive, ele não iria. Deus respeitaria a escolha dele, né? Muito bem colocado também. Na realidade, em relação à onisciência de Deus, nós conhecemos o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Na eternidade, nós conheceremos essa onisciência de Deus. Agora, o último texto para a gente terminar a resposta dessa pergunta está lá em Romanos 8, 29, que tem uma outra predestinação aí colocada na Bíblia. Essa é importante para a gente, muito importante mesmo. Leia aí Romanos 8, 29 para a gente, por favor, Wesley. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual a predestinação que tem aí? Se eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu estou predestinado a quê? A salvação. É uma predestinação. Mas se eu escolher Jesus como salvador pessoal. Então você percebe que até essa predestinação de salvação que vem na Bíblia, ela depende da minha escolha, de eu aceitar. Entendeu? Então, se eu aceito Jesus, eu estou predestinado a ter o caráter de Deus. Eu estou predestinado a ser semelhante a Jesus, meu filho. Eu estou predestinado a seguir os passos de Jesus. Fala, Wesley. Ou seja, você escolhe Jesus, aí você se torna predestinado à salvação. E não Justamente. é o contrário, você foi predestinado para depois escolher. Né? Isso, é isso aí. A ordem, né? A ordem, a ordem correta, correta é que influencia. Mais alguma coisa, Paulo, eu achei um comentário interessante aqui, que diz o seguinte, olha, alegar que todos os seres humanos já nasceram individualmente predestinados para a salvação ou para a perdição, implica na rejeição das declarações apostólicas de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso está lá em 1 Timóteo 2, verso 4. Muito bem, então, a predestinação que a Bíblia ensina é da salvação, como o Wesley falou, depois que nós escolhemos. A ordem é essa. Escolhemos ser salvos, então já somos predestinados à salvação. E não da forma inversa. Então, acho que dessa forma nós respondemos aí a pergunta.